Um ótimo dia para você que está ouvindo ao Café com Torá. Vamos então hoje estudar Hilchot De'oth, capítulo 5, Halachá de número 2. Diz assim: quando o sábio come o pouco que lhe é adequado, deve comer somente em sua própria casa, à sua mesa. Não deve comer numa loja ou mercado, a não ser que tenha necessidade premente, para que não seja visto sem respeito pelos outros. Não deve comer com os indoutos, nem às mesas que estão repletas de vômito e excremento. Não deve comer frequentemente noutros lugares, nem mesmo na companhia de sábios. Nem deve comer onde há grande aglomeração. Não é adequado a ele comer à mesa de outra pessoa, exceto em festividade associada com uma mitzvah, mandamento, isto é, um noivado ou festividade de casamento, e então somente quando um acadêmico está se casando com a filha de um acadêmico. Os retos e os pios da antiguidade nunca partilharam de refeição que não fosse a deles próprios. Meu comentário é muito importante para que se possa compreender bem essa halachá e os comentários de Rambam de Maimônides, que se entenda do que é que ele está falando dentro do contexto que ele falava. Nos tempos dele, não havia, como hoje há, restaurantes em profusão e locais que se considera que é respeitoso e adequado uma pessoa comer com a sua família. Normalmente, esses locais públicos para comer ou eram situações em que a pessoa, num mercado, ia lá e comia com a mão, sem muita educação, sem muito finesse, ou então eram locais como taverna, eram locais onde as pessoas ficavam bêbadas, as pessoas rolavam no chão. Não era exatamente um local que a gente possa dizer que seja adequado ou apropriado. Então, quando ele diz que um sábio não comia em tais circunstâncias, ele mesmo esclarece e diz: para que não seja visto sem respeito pelos outros. Ou seja, um sábio deve tomar cuidado com a imagem que ele transmite para as outras pessoas. É claro que nós não temos total controle sobre a forma como as outras pessoas irão nos ver. E muitas vezes, por mais que nós tomemos todas as precauções, procuremos andar na linha, haverá pessoas que irão falar com maldade, etc. Porém, devemos fazer a nossa parte. Um sábio deve evitar se colocar em situações onde não haja respeito, onde as pessoas, vendo, irão perder o respeito pela pessoa dele, uma vez que ele tem uma missão importante que é ser exemplo para as demais pessoas. Ele é visto como uma referência de comportamento. E se alguém o vê naquela situação, das duas uma, ou pode achar que aquilo é adequado, é uma forma de vida adequada, ou pode desistir de buscar uma prática da Torá por olhar e pensar: puxa, mas o fulano se envolve em coisas que não são adequadas. Portanto, a questão aqui não é o comer fora, é o comer em locais desrespeitosos. Claro, nos nossos tempos hoje temos restaurantes, inclusive kasher, que são locais adequados, que são locais onde o ambiente é familiar, são locais frequentados por pessoas de respeito. Então, esses locais, evidentemente, é adequado comer neles. A questão aqui é procurar não estar em locais que sejam inadequados. Uma outra questão também, que diz respeito aqui à alimentação, no exemplo de Rambam, mas que pode ser também aplicada para outras áreas da nossa vida, é a questão de que ele diz que nós não devemos ficar o tempo todo comendo o alimento do outro. Ele dá o exemplo, então, de não ir na casa do outro comer o tempo todo, ou não ficar toda hora indo nas festas dos outros para poder comer. Ou seja, não descarregar os seus desejos, o seu apetite sobre o outro. Primeiro, porque isso não é justo nem adequado. Segundo, porque isso gera constrangimento, isso gera problemas de relacionamento. Isso deve ser estendido para todas as áreas da vida. Nós não devemos ver o outro com uma visão utilitarista. Não devemos ver o outro pensando: como é que eu vou me servir do outro? E você pode se servir do outro não só
com a comida, mas qualquer coisa na sua vida você pode usar isso. Há pessoas que dizem: eu não vou assinar um provedor de internet porque eu vou me servir do provedor de internet do outro. Eu não vou comprar um carro porque eu sempre vou pegar carona com o outro. Para que eu vou construir uma piscina se eu posso ir na casa do vizinho e usar a piscina? Veja que não é questão desses exemplos isolados. Talvez você faça uso de uma coisa ou outra do outro, mas tenha um relacionamento de mão dupla com o outro. Você faz algo por ele, ele faz algo por você. Porém, servir-se do outro, como se o outro fosse, entre aspas, uma bênção que o Eterno te deu para que você possa se fartar daquela abundância, isso é antiético, isso é perverso aos olhos da Torá e isso não é comportamento condizente com um sábio. Portanto, esses dois elementos são fundamentais. Colocar limites sobre onde se está e colocar limites sobre a maneira como se dá vazão ao desejo para preservar o bom relacionamento com as demais pessoas. Esses ingredientes são muito importantes para que possamos não só cuidar da nossa espiritualidade, como também sermos um bom exemplo para as demais pessoas. Até amanhã, se o Eterno nos permitir.